Será que acontece isso na sua casa também? A batalha do sono com os adolescentes e a batalha das séries. Então chega um momento da vida em que a gente sabe que não dá mais para ficar exigindo uma rotininha quadradinha, os adolescentes já têm que ter um pouco mais de espaço, já tem uma autonomia assim mais conquistada, mas até que ponto a gente tem que dar essa liberdade se isso nos afasta, esfria as relações familiares? Esse é o nosso dilema aqui hoje e é sobre isso que a gente vai falar. Eu sou a Cissa Kloster e esse aqui comigo é o meu pai, Ney. Nós ajudamos pais e mães a educarem com respeito, sem gritaria em casa. E para isso, a gente trouxe esse tema, que às vezes é um tema difícil, porque a gente sabe que os adolescentes têm muito sono, já tem uma rotina, se ele já, estudou tantas horas, por que eu vou ficar arranjando confusão com ele, deixa ele ver a série dele ali que parece inofensiva, então, eu não sei o que você acha, pai, você que viu o pai que tá aqui, que já teve 9 adolescentes em casa, vai poder nos orientar também, pensar isso. Será que eu tenho que ficar regulando um adolescente, tenho que dar essa liberdade, isso, não sei, vale a pena deixar assim? Eu tenho que saber regular? Como que vai ser a motivação para eu conseguir conectar esse jovem, esse adolescente com o meu projeto, né, de uma rotina em casa, de mudar alguma coisa? É fácil fazer isso na adolescência? Como que eu posso fazer? Não é fácil. O adolescente, ele vem questionando muitas coisas que você já tinha definido, às vezes muitos valores que você veio construindo com ele, é a hora dele consolidar esses valores através do questionamento. E é importante nessa hora você estar sempre muito junto com ele. Você comentou aí bem no início do vídeo essa batalha do sono, das séries, e como é que é isso, né? Esse estudo do que eu posso dar de liberdade para ele e o que eu tenho que exercer a minha autoridade. Onde que está o limite sempre isso? Isso aí é uma coisa difícil às vezes e esse tema é muito interessante. Eu gostei demais quando a gente pôs esse tema, porque eu acho que é um tema que já é real e muitas conversas aí. Mas uma coisa bacana nisso é a gente conversar sobre isso em cima de uma história. Nós estávamos um pouco aqui conversando e Cisa, você tem uma história que seria interessante a gente dar uma olhada nessa história e aí trabalhar esse conceito de liberdade em cima dessa história que não é um caos, né? Quer dizer, assim, não é uma história fictícia, são histórias reais que talvez você se identifique com isso. Exato. Um pouco mais ou um pouco menos, mas é muito importante. E olha, a educação, quando chega a adolescência, a gente não pode jogar a toalha, porque tem muitos pais que nesse período jogam a toalha e dizem, não, se eu for fazer isso vai dar discussão, já deu discussão 1, 2, 3 vezes. É para dar discussão? Não é para dar discussão, mas é para dar critérios. Ele precisa de critérios, ele precisa de autoridade que dê critérios. Vamos dar uma olhada, fala um pouquinho, conta para nós essa história. Eu gostei muito dessa história e eu acho que dá um bom estudo de caso para nós aqui, uma boa conversa e bons conceitos que a gente pode tirar. Bom, eu estava conversando com uma amiga que tem um filho, uma amiga que ela se separou faz uns 3 anos, mas ela tem um filho de 17. E estava me dizendo um pouquinho como é que tá a estrutura em casa e tal, então ela tem esse peso agora de ser assim como a principal provedora econômica e tal, e o sustento da casa, essa preocupação para que a casa esteja bem e que o filho tenha tudo o que necessita, né? Então ela me falou, olha, o que acontece é que eu tenho um filho de 17 e ele chega mais cansado da escola. Ele teve tal, às vezes treinou futebol, jogou não sei o que, estuda. E ele é um bom aluno, tem notas bem assim, vai bem nas coisas que ele tem amigos e tal. Mas ele chega em casa cansado, come alguma coisinha e vai dormir. E ele dorme aí até umas 11h30 da noite. E aí é a hora que ele acorda. E às vezes vai ver alguma coisa na TV, é a hora que às vezes ele também tira um tempinho para fazer alguma tarefa, algum trabalho que estava faltando. É a hora que ele esquenta o jantar que eu tinha deixado ali no micro-ondas para ele.
Então é assim que a gente funciona em casa, porque ele tem esse sistema de sono e tal, e assim, me falou como funciona a casa dela, né? Mas eu fiquei pensando isso, falei, puxa, e essas relações, né? Quer dizer que ele chega, a hora que ele chega em casa, ele vai dormir, a hora que ela tá em casa ali, disponível, digamos, para criar essas conexões, para fomentar esses laços, para conhecer, assim, para se conhecer mutuamente nessa fase, de repente ele foi dormir. E a hora que ela vai dormir é a hora que ele acorda, né? Então eu perguntei assim, puxa, mas que horas vocês conversam, né? Porque se eles saem, os dois saem cedo de casa e à noite cada um tem um horário, ela tá acordada aí das 6 às 10, ele tá acordado das 11 às 2, e às vezes ele só chama ela para saber o que é a janta, né? O que tá. Então é uma mentalidade que a gente tem assim de que agora ele já faz assim. Se é um filho é mais difícil, né, pai? Porque a gente eu fiquei pensando, quando tem muitos irmãos, a gente tem que seguir mais ou menos o fluxo da casa, né? Mas quando é um filho, né? E você sabe que ela tinha essa cabeça de que, puxa, eu já preparei tudo, ele tem boas notas, ele tem amigos e tal, ele sabe se ele precisa, ele me chama, às vezes eu levanto às 2 da manhã ou 1 da manhã que ele me chamou ali para mostrar alguma coisa, para onde estava a comida e tal, uma conversa rápida, porque eu também tô cansada essa hora eu já não tô para muita conversa, assim, mas é uma pergunta que eu fiz para ela, assim, né? Puxa, mas será que não dá pra gente mudar essa rotina? Será que vale a pena tentar fomentar um novo esquema? Qual seria a motivação para isso, né? Não dá para dizer, filho, a partir de agora, a mãe teve aqui uma ideia, agora eu quero que você não faça mais esse horário de dormida aqui, de cochilo e tal, então, como convencê-lo, né? Teria que pensar qual é a motivação para isso. Porque, no fundo, eu penso, a gente precisa criar conexões. A gente está aqui falando, né, em vários outros vídeos, a gente reforça essa ideia de que a gente é criado por amor e para amar, né? E a nossa liberdade, ela tá nas relações que a gente cultiva, como a gente tá disposto a fazer o bem do outro, amar o outro e tudo. Então, eu penso que a família é esse ambiente de criar oportunidades de exercer o amor. Mas se um dorme na hora que o outro acorda, então é como se os dois vivessem sozinhos, né? E claro, tem aí algum plano no fim de semana, né? E, com certeza tem outras coisas que surgem, mas durante a semana, sendo possível conciliar esse jantar junto, né? Por que não tentar, né? Por que não falar, olha, vamos... Por mim, filho, eu preciso de você, preciso da sua companhia, eu quero saber como foi o seu dia, me importa, né? Eu quero... Então, é hora que a gente tem que começar a criar, né, esse caminho de uma motivação de fazer pelo outro, né? Puxa, por mim, filho, eu preciso de você, esse horário, né? Essa questão do amor e das relações tem que ser mais forte que a questão do sono. Ele vai descansar em algum momento, com certeza, mas é preciso pensar com criatividade como tirar o adolescente da série, como tirar da cama, tirar do quarto, para poder conhecê-los mais, né, pai? Exato. Que os adolescentes têm um sono maior que outros períodos da vida, sim, isso é normal, isso é um fato. Isso a ciência explica. Mas a gente não pode usar isso como uma desculpa, né? Então, na verdade, ele tem essa tendência, mas a gente precisa não deixar ele escravo dessa tendência. Ele tem que estar superando, ensinar ele a superar etapas na vida dele. E essa é uma das etapas que eu acho que é bastante importante. Essa conversa, nesse estudo, esse tema da liberdade, né, que a gente comentou no início lá, eu querer mudar o costume que ele tem, não é interferir na liberdade que ele tem de criar esses horários dele. Então, a gente daí começou a pensar nesse processo da liberdade, né? O que é a liberdade, né? A liberdade, ela está em algo que vai nos deixando cada vez mais livre de escolha, e a liberdade está muito ligado com o amor, né? O bem. Com o bem. Não, exatamente.
Eu sempre decorei assim, né? E sempre veio à minha cabeça essa frase, né? Desculpa que eu te interrompi, mas é isso. A liberdade é essa autodeterminação para o bem, né? Assim como na ética se estuda por Aristóteles já, ou pela própria filosofia antiga, já se entende isso. É quando eu escolho o bem, quando aquilo, às vezes esse bem, né? Ele é árduo, muitas vezes, por isso o amor se identifica com esse bem. É quando eu escolho o amor. E esse conceito a gente viu muito ilustrado numa história, né? Que eu li num livro recente, queria ler um pedacinho aqui para vocês também, de uma... Parece que não tem nada a ver, mas tem. Porque para entender a liberdade a gente precisa entender ela aplicada, né? Aqui conta a história de uma pessoa que ela... Bom, vou ler aqui como a história. Diz assim. Flor é uma médica que trabalha na Argentina, conheceu essa paciente. Contava que entre os seus pacientes do hospital havia uma senhora de 84 anos, enferma de leucemia, que com ela passava uns bons momentos. Falaram sobre os males do corpo e da alma. Seu marido a havia abandonado quando o mais pequeno dos seus filhos tinha somente 2 meses. Ela ficou desolada com 5 crianças para cuidar e todas as suas esperanças destroçadas. Não voltaram a saber nada sobre ele. E de repente, um dia, quando seu filho mais velho tinha já 25 anos, recebeu uma chamada telefônica desde o hospital porque haviam encontrado, jogado nas vias de um trem, um senhor bêbado, que ao parecer era seu pai. E o rapaz foi ao hospital confuso e atemorizado. Viu seu pai, mas não quis saber mais. Voltou para casa e se jogou nos braços de sua mãe. Você é meu pai e minha mãe, disse para ele. Não quero saber nada desse homem. A mãe, que o tinha entre os braços, o separou de si, olhou nos olhos e disse, que pena, porque a única forma que os teus filhos entendam o que é amar a um pai é que vejam como você pode cuidar do seu. Depois disso, os outros irmãos, um após o outro, foram se aproximando do pai. A relação foi se estreitando e um dia, por ocasião do aniversário de um dos netos, os filhos perguntam para a mãe se poderiam convidar esse avô para ir à casa dela. Já faz mais de 20 anos que ele a deixou, mas hoje tudo se revive outra vez. Desde a cozinha ela escuta soar a campainha e pressente a presença do seu marido. Escuta os netos celebrarem com alegria a chegada do avô e ouve os passos de todos se aproximarem. O coração parece que vai explodir. Apenas pode concentrar-se no doce que está fazendo. Avó, avó! Veja quem chegou, é o avô que está aqui, gritam os pequenos desde a porta da cozinha. Ela tarda uns segundos em virar-se. Não tem forças para encontrar com o olhar do seu marido. Assim que, ao virar-se, busca o rosto dos seus netos. Estão tão felizes. Se dá conta de que a única maneira de que eles aprendam o que é o amor verdadeiro é ver como ela reage e acolhe o avô. Se tão somente lhes dissesse, ai que querer-se, é preciso amar, mas eles perceberiam a indiferença, o ressentimento. Não queria deixar-lhes esse legado, assim que, tragando sua própria pena, abriu o coração ao avô. E depois, contando para a médica, disse, não sabe como eu cuidei dele. Foi ele que teve a melhor xícara de café, o pedaço de bolo mais gostoso. Eu fazia por amor aos meus netos. E agora, já na cama do hospital, enfrentando uma leucemia, quanta paz e quanta doçura me dá essa recordação. Então, perdão, que eu dei umas engasgadas na tradução. Não é fácil ler espanhol, né? Mas... Agora minha cabeça já não quer traduzir. Mas é maravilhosa essa história, né? Principalmente porque, a gente falando dessa liberdade, ela poderia ficar escrava, ela poderia
agir as duas coisas. Então, a liberdade não é escolher uma ou outra. Não está nisso. Mas quando você escolhe o amor, você vai indo cada vez, se torna cada vez mais livre. E o rancor, o ódio, quando você não escolhe o bem, ele te aprisiona e você nunca não vai cada vez tendo mais dificuldade de sair. Então, essa história eu acho maravilhosa para ensinar o conceito da liberdade. Esse conceito de que eu escolho agir dessa forma por amor. Então, essas duas histórias que a gente viu hoje, né, nesse vídeo aqui, da mãe dizendo, não, deixa eu proteger ele, que é a liberdade. Será que deixando ele agir daquela forma, eu estou exercendo a verdadeira liberdade? Ou a verdadeira liberdade é eu estou me deixando porque é muito comum, eu já vi muitos pais dizerem, não, eu não vou fazer porque vai ficar uma confusão aqui em casa, vai dar briga, vai não sei o quê. Então é melhor que fique assim, né? Ele faz a coisa dele, eu faço a meu, e a gente se dá bem, né? Então, não é assim. Você, ao agir dessa forma, pode causar um mal muito grande para o teu filho. Pode tornar ele incapaz até de fazer as coisas que ele é capaz de fazer, que é um bom relacionamento, que é construir relacionamentos, que é entender que ele é uma parte importante na educação da mãe, nesse processo de relacionamento com a mãe, que ela necessita dele. Que necessita mesmo, Leite. É saber o que os outros, o que ela precisa, né? Ele tá atento à mãe, né? No fundo, se a gente entende que a liberdade também está nessa construção, né? Puxa, eu sou as minhas relações também, né? As relações que eu cultivo, isso vai me ajudar a ser mais ou menos feliz, né? Se eu entendo que o ser humano, ele é feito por amor e para amar, como que eu vou praticar essa disposição de amar? Eu vou aprender, treinar o amor. Preciso treinar o amor em casa, né? A gente falava isso com adolescentes mais pra frente. Puxa, para eu ter um namorado, né? Primeiro eu preciso treinar essa disposição de me doar para os meus pais, para os meus irmãos, para que depois eu possa ser capaz de construir minha própria família. Então, e me doar e me doar para minha esposa, que é a grande finalidade. Se você não aprende a doar para os irmãos, para a esposa, para a mãe, você nunca vai saber que a verdadeira razão do matrimônio é você se doar para fazer a outra pessoa feliz. Sem isso não vai ter, não tem um casamento feliz. Então, exato, é muito importante você levar a sério de que o pai ou a mãe, e essa situação mais a mãe, né? Ela tem que ser protagonista e mudar um pouco esse jogo, né? E mesmo que isso complique um pouco, né, as circunstâncias. Que isso complique um pouco. Assim como a gente viu que essa mãe, essa avó da história, né, puxa, ela se complicou ali. Eu podia ter deixado o senhor bêbado ali no hospital, não tenho nada a ver com ele que me abandonou primeiro, mas ela falou, não, eu vou escolher o que é mais exigente, né, assim, o amor, ele é exigente, né? Isso. Então eu vou escolher o que me conduz para esse amor. E no fundo isso foi ajudando a que ela tivesse também a sua consciência em paz, né? De estar fazendo o melhor pelos netos, pelos filhos, que é melhorar essas relações, ser generosa nessas relações. Então agora aplicando isso ao caso do adolescente que está em casa, é isso. Puxa, uma mãe tem que dizer, filho, eu preciso de você. Vamos pensar o seguinte, existem 3 tipos de motivação, né, pai? Isso também nos ajuda a sintonizar, né? Qual é a motivação que ela precisa comunicar para ele? Puxa, a gente pode fazer isso pensando que uma rotina de sono mais ordenada vai trazer, não sei, uma assimilação do conhecimento melhor, vai trazer também não sei, primeiro pode ser uma motivação extrínseca, puxa, se você fizer isso, te dou isso, né? Ou você vai ganhar tal coisa. Mas essa motivação interna já para um adolescente já não convence mais, né? Não. Então a gente precisa partir para uma qualidade de motivação já diferenciada. Puxa,
por você mesmo vai ser melhor, pensando na sua futura esposa, pensando nos hábitos que você construiu, pensando na sua disposição de amar, de servir, né? Puxa, mudar um pouco os seus hábitos vai fazer de você mesmo uma pessoa melhor. Mas também a gente pode dar um outro passo, né? O passo de ajudar o filho a ter uma motivação mais transcendente, fazer isso pelos outros, né? Puxa, o que a minha mãe precisa? Ela precisa de companhia, ela precisa de mim, ela precisa que eu esteja aí mais pendente de como foi o dia de trabalho dela. Então, quando a gente fala, filho, você me ajuda nisso, né? Quando a gente tá nessa relação de amor tão conectada, assim, a gente precisa abrir as nossas fragilidades. Dizer, puxa, eu preciso de você. Uma pessoa confirma, né, a existência do outro, né? Assim, o seu ser é importante para mim. A sua presença é importante para mim. E assim a gente está estreitando a nossa relação de amor mesmo. Então, quando uma mãe, na sua humildade ali e tal, reconhece pelo filho, eu preciso de você. E o filho vai vendo que, de fato, ele é necessário. Isso confirma a necessidade de que ele exista ali. E que pouco a pouco a gente também ele pode se doar, se adiantar, preparar algo. Mas é essa relação que a gente precisa ajudar a crescer, a despertar e promover ali boas memórias, né? Na verdade, nossa identidade necessita dessas relações. Nós somos frutos das relações que a gente cultiva, das memórias que a gente tem, que a gente guarda da nossa própria história com as pessoas que a gente convive. Então, como é importante que a mãe tenha essa iniciativa de complicar-se um pouquinho ali e preparar esse ambiente de jantar com o filho, de trocar uma ideia com ele antes de cada um ir para o seu lado fazer suas coisas. Porque fisicamente, né, a gente vê os médicos que não recomendam isso, né? Até o processo de educação, de cognição, você estudar, daí você vem, dorme. Quando você dorme, qual é a função do sono? É dar uma limpada na memória recente e depois ele vai estudar, tem muito mais dificuldade. Então, se você mostra para ele que essas atitudes, elas não são boas até pro desempenho, aí você pode falar, não, mas ele é um bom estudante. Eu sei, mas você está trabalhando contra a própria estrutura. Você está... Exatamente, é biologia. Então, dentro dessas estratégias, né, a gente sempre tenta aqui levar alguns pontos concretos, né, de luta, né, que se a gente fosse fazer planos de ação, um deles é você mostrar para ele que de uma forma diferente ele consegue. Eu lembro, Cícera, no tempo da faculdade, eu penei para entrar na faculdade, né? Foi um ano de cursinho que eu estudei, eu vim de um colégio de ensino médio muito fraco no interior, depois vim para a capital, fiz um cursinho, aquele ano estudei, entrei na faculdade. E aí vi que eu tinha que estudar muito mais, porque ali tinha o pessoal que tinha feito bons colégios aqui em Curitiba, que iam respondendo para o professor e eu não sabia nada daquilo, eu tive muita dificuldade. E o que eu fazia? Comecei a estudar até altas horas da noite. E aí via assistir a aula com sono, não aprendia direito, daí ficava entrando num ciclo vicioso tremendo. Daí quase reprovei nos primeiros anos da faculdade, quase reprovei nos segundos anos da faculdade. Quando eu me dei conta que eu precisava dormir corretamente e assistir daí as aulas também corretamente. Melhor. E aí eu comecei a fazer as coisas corretas nos seus lugares corretos. O meu desempenho cresceu mais ainda, cresceu muito bem e eu consegui não ter tanta dificuldade para passar. Então, é importante que a mãe defina isso para o filho. Então, a primeira estratégia é essa. A segunda, aquilo que você falou, que eu acho muito importante, é que as pessoas, elas têm que se sentir úteis para as outras pessoas, se sentir amadas. Então, isso que ela falou, eu preciso do teu convívio, filho. Eu preciso, ali deve ter dentro de uma família dessa, quando há uma separação, quem mais sofre são os filhos. Sofre todos, sofre a mãe, sofre o pai, e os filhos sofrem muito porque ele não gosta dessa divisão. E às vezes toda essa atividade que ele está fazendo é uma fuga dele. Às vezes para não contar esses receios, essas dores que ele tem.
Então, quanto mais eles conseguirem conviver e ele conseguir falar isso, ele vai diminuir uma série de dores e traumas que ele está levando, às vezes, só para a família dele, na sequência da vida dele, que naturalmente é ser pai, né? Ser marido. Então, dentro dessa. Então, a segunda é essa importância, né? De a mãe chamar a atenção da necessidade que ela tem dele. E isso é muito importante. E a terceira, eu queria até comentar aqui, né? Falei com a Cissa, tem uma música de um grupo português que eu tive agora no casamento da minha filha lá em Portugal. Eu fiquei fã desses caras. Se chama 4 e meio, né? Porque são 4 cantores de uma estatura um pouco mais alta e um baixinho. E eles brincaram, né? E puseram o nome do grupo 4 e meio. Né? Hoje já são 6 pessoas desses. Eles são médicos. Eles saem de uma tuna lá. E eles têm uma música chamada Bom Rapaz. E a história dessa música também é mais ou menos assim, que essa mãe faz tudo para esse menino. Ele é um bom rapaz, ela arruma tudo que ele deixa, né, bagunçado, ela arruma tal, né? Porque ela pensa que ele é um incapaz e vai tornando ele um incapaz. Então isso que você comentou a primeira história, de a mãe deixar o prato pronto, de quando ele levantar já está a comida, está lá. Se você olhar, tá tudo nessa música, né? É bem interessante que ele deixa a roupa dobrada, tal. Ela faz tudo para ele, e ao fazer tudo para ele, vai tornando ele, né, um incapaz. Então, temos que tomar um cuidado, porque os filhos, eles vão crescendo, e esse trabalho de torná-los autossuficientes não começa só quando a gente está lá com ele pequenininho, ensinando ele a arrumar a cama, mas também mais tarde, nisso de poder detectar que eu posso fazer um bem para outra pessoa, que é isso que você estava falando. Tornar ele capaz de perceber as dificuldades da mãe, do pai, da esposa, de outros. E isso é bastante importante. Porque eu posso deixar ele incapaz de fazer a janta, mas posso deixar ele incapaz de perceber uma dor ou uma dificuldade numa outra pessoa. E esse contato, essa conversa, né, ter esses planos, mostrar a necessidade, ele fazer parte da janta ali, aprender a cozinhar. Eu acho que isso é bem importante. Depois nós estávamos conversando aqui, né? A Cissa falou, e como que o senhor fazia em casa? É por isso. Como é que a gente fazia em casa, né? Essa história do sono. Eu falei, olha, quando você tem bastante filhos, você tem que tomar um cuidado muito grande para que um mau exemplo não vá para frente. Então você tenta cortar. E aí, uma época que a gente... Uma época não, virou um costume disso, né? Era que no domingo todo mundo estudava todo dia, levantava muito cedo, e no domingo todo mundo queria dormir um monte. E como é que a gente tira? Se você for lá, todo mundo vai dar um monte de razão. Pai, o tempo todo eu levantei, deixa domingo eu dormir um pouco mais. E você lembra como é que a gente fazia? Tua mãe levantava um pouco mais cedo, arrumava um pouco o café. E aí cada um ia levantando. Na verdade, claro, cada um tinha o seu momento para levantar assim, mas a gente levantava, as meninas era um forró que o pai punha lá na sala, a gente começava a dançar, então de pijama mesmo, assim, e tal, e se não... Também tinha a motivação do abacate com leite, né? A mãe fazia, olha, tá acabando o abacate, não vai ter mais. E claro, cada um depois ia lá, o pai puxava o pé tal, acordava, não deixava assim ficar o tempo que quisesse, assim. A gente tinha missa no domingo também, então, querendo ou não, era uma preparação para ir em conjunto, né? Da outra live só falar sobre esse tema de preparar para ir para a igreja, mas o fato é que tinha mais ou menos um período em que, sei lá,
de 9 a tal, até as 10h30. Depois disso já não dava mais. É assim, todo mundo tinha que estar de pé, todo mundo já tinha que ter tomado café, porque a gente já tem que se arrumar para ir para a igreja, depois a gente já tinha outro compromisso, sábado tinha o clube familiar, que a gente também ajudava, ou o voluntariado, que já saíam alguns. Então, sempre tinham muitos compromissos, né? Então, o fato de ter outras coisas para sair de casa, para preparar, para organizar, isso também faz com que as pessoas não fiquem assim escravas do seu capricho aí para dormir até, não sei, até quando der, assim. Não, tinha que se adaptar a essa rotina familiar também, e tinha seus compromissos extracurriculares, quer jogar futebol, o grupo de futebol é de manhã, quer fazer outro esporte, então a gente já encaixava para que as coisas pudessem caber uma rotina que seja saudável, né? E uma coisa importante que eu queria frisar é que a gente não pode transformar isso em guerra, né? Por que era a música, né? Porque quando você chamava para dançar, para fazer alguma coisa, você punha um pouco de humor em tudo isso, você punha, né, carinho, você põe... Esse é o ambiente familiar. Esse é onde a gente tem que construir a educação. Então, quando você diz, não, você está fazendo uma coisa errada, levanta, vamos lá, vamos acabar com essa bagunça, e você já, né, definindo às vezes até, pondo algum né, crachá, não, você está ficando preguiçoso, tá indo para o lado negativo. Não, vamos trabalhar sempre do lado positivo, com muito humor, que é muito mais fácil de você resgatar. Ele dando um valor para aquilo ali, uma diversão, a mãe, né, com a alegria dela ali, né, vendo as coisas em casa. Então, desta forma. Então, voltamos lá na ideia, lá no início, lá. Temos que mudar os hábitos, mas não transformar isso em discussão, em guerra familiar. Sempre com grande bom humor, procurando ver coisas maiores para isso. E da mãe, nunca cair no vitimismo também, né? Ah, eu preciso de você. Daí ele fala, bom, mas eu tenho que ter a minha vida e tal. Mas tem que fazer ele perceber, né, que essa relação dos dois, um é bom para o outro e o outro tem que ter um agradecimento da comida, das coisas. Então tem que ter um equilíbrio dessas duas. Não é só um recebe e a casa não é um hotel. A família não é um lugar onde você vem, deita, come, pega a roupa, tal, faz assim. Não, nada disso. Porque senão você acaba com a coisa mais importante, que é os relacionamentos. E se a gente der a ideia grande da educação é ensinar, como você falou lá no início, ensinar a amar. O lar é o lugar que ensina a amar. E amar, como você falou, é exigente. Um precisa do outro. Isso é muito importante. Muito importante. Muito importante. Então tá certo, terminamos aqui o nosso tema. Claro que falamos mais do sono. As séries entram um pouco nessa linha também, quando a gente fala, filho, agora interrompe ali, né? Já foi um capítulo, já foi 2, agora já é suficiente, ajudar a ter essa temperança e mostrar que as relações são mais importantes, mostrar que a gente precisa que ele ajude também a pendurar roupa, também a gente quer gastar um tempo de qualidade diferente, preciso caminhar, você vem comigo, vamos fazer alguma outra atividade juntos. Isso vai fazendo com que essas qualidades, essas relações cresçam em qualidade e a gente possa, de fato, fazer com que a família funcione de uma forma melhor, né? Assim, pensando na qualidade dessas relações. Eu espero que tenha valido esse vídeo. Eu gostei muito de falar sobre esse tema, que é um tema muito real, né? E que acontece em muitas e muitas famílias, né? Então, eu espero que isso tenha ajudado e a gente se vê no próximo. Beijo e até lá. Até lá.